Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, dando sequência nas nossas aulas, hoje a gente vai ver diagrama, tensão, deformação. Na nossa última aula, a gente falou sobre como determinar tensões axiais, tensões de tração e de compressão. Agora, a gente vai aprender a verificar como os materiais em geral se comportam e qual material selecionar para utilizar para um projeto de acordo com a tensão e a deformação que você já determinou, né? Então, eu tenho uma tensão e uma deformação pré-estabelecida, e aí, qual material eu vou selecionar que vai resistir a essa tensão, a essa deformação pré-estabelecida? Bom, como que eu posso então verificar como que os materiais se comportam? A gente faz isso através de ensaios experimentais. O principal na área de engenharia de materiais é o ensaio de tração e de compressão. Ele é obtido então através de uma máquina de tração e de compressão. Então eu tenho aqui uma base fixa e uma barra móvel. Fixado aqui na minha base fixa e na minha barra móvel, eu tenho as garras aonde eu vou prender o meu corpo de prova. Essa fixação aqui pode ter alguma variação de uma máquina para outra, mas, né, é aqui nessa região que eu vou fazer a fixação do meu corpo de prova. Então, aqui ao lado eu tenho a imagem de um corpo de prova. Esse corpo de prova, as dimensões dele, ele está especificado em normas ASTM ou DIN. Tenho outras normas também da área de materiais, e qual norma utilizar vai depender do tipo de material que você vai ensaiar. É importante realizar esse ensaio de acordo com a norma para que a gente consiga comparar os valores com valores já pré-estabelecidos ou num artigo científico ou numa revista de engenharia, né? Quando eu faço de acordo com a norma, eu consigo comparar, por exemplo, um ensaio feito aqui na nossa universidade com um ensaio de fora, né? Agora, se eu não ensaiar de acordo com a norma, eu consigo no máximo fazer uma comparação entre as minhas amostras, mas eu não posso comparar esse resultado com um valor que esteja disponível em alguma literatura. Como que funciona o ensaio de tração? Então, eu vou fixar o meu corpo de prova aqui nessas garras, vou inserir na minha máquina os parâmetros. O que seria o parâmetro? O quanto de carga eu vou aplicar nesse corpo de prova a cada quanto tempo. Então, por exemplo, eu vou aplicar aqui uma carga de 500 newtons a cada 3 segundos. Então, a cada 3 segundos, a máquina vai aplicar no corpo de prova uma carga de 500 newtons. Normalmente isso a gente chama de passo, e esse passo também é importante, porque se eu aplicar a carga mais rapidamente ou mais lentamente, vai influenciar também no comportamento do material. Então, essa velocidade com que a carga é aplicada, ela também é bastante relevante. Aqui eu tenho um esquema de dois corpos de prova. Normalmente, o que a gente considera como comprimento do corpo de prova? Essa região central aqui, ó, que está marcada por esses pontinhos, por essas marcações. Porque aqui na extremidade é a região onde você vai utilizar para prender o corpo de prova aqui na máquina. Então, só essa região aqui que está compreendida entre esses dois pontos que é a chamada de comprimento útil. Então, esse aqui vai ser considerado o comprimento inicial e aqui o comprimento final após a aplicação da força, para que a gente possa, então, calcular a variação no comprimento e, em sequência, a deformação específica. Como que eu faço essa medição, então, do distanciamento entre esses pontos, né? Eu tenho aqui acoplado no corpo de prova um equipamento que a gente chama de extensômetro, e é esse extensômetro que faz essa medição do distanciamento entre os pontos de marcação do meu corpo de prova, para depois, em seguida, poder computar a deformação. Bom, então, de acordo com essas fórmulas já conhecidas por nós, né? Tensão, força sobre a área da seção transversal, e deformação, variação no comprimento sobre o comprimento inicial, a gente consegue plotar um gráfico, um diagrama, que chama-se diagrama tensão-deformação, que é bastante utilizado na área de engenharia. Isso porque ele nos fornece bastante informação sobre o comportamento do material. Vamos começar falando sobre essa região aqui inicial desse diagrama. Então, é composto por uma reta, uma região linear
E a gente define essa região como região de comportamento elástico ou região elástica. O que seria isso? É uma região onde a tensão aplicada é diretamente proporcional à deformação, né? Então, aqui eu tenho um gráfico sobre o comportamento elástico. Então, aqui eu tenho um comprimento inicial da minha mola. Quando eu aplico uma força F, essa força F provoca uma deformação diretamente proporcional a essa carga. E o comportamento elástico, por definição, a gente fala que é uma deformação instantânea. O que acontece? Quando você retira essa força que está sendo aplicado, essa deformação também ela é aliviada. Então, o seu elemento estrutural, ou no caso aqui a mola, como está sendo exposto nessa imagem, ela volta a ter o comprimento que ela tinha inicialmente, né? Como é diretamente proporcional, se eu dobrar a carga, eu vou dobrar essa deformação. Porém, novamente, se eu aliviar essa carga, o meu material volta a ter as dimensões do início do ensaio. Se eu triplicar essa carga, eu triplico essa deformação, porque é diretamente proporcional. Da mesma maneira, aliviando, esse material volta a ter o comprimento que ele tinha no início do ensaio. Então, esse comportamento de não restar nenhuma deformação, do material se recuperar totalmente após a aplicação da força, é definido como comportamento elástico. E isso acontece aqui nessa região inicial, né, na região elástica. A tensão é diretamente proporcional à deformação. Então, essa região inicial aqui, até esse pontinho aqui, ó, ela é regida pela lei de Hooke, né? E a lei de Hooke diz que a tensão é diretamente proporcional à deformação, dependendo apenas do material. Mas qual característica do material? O módulo de elasticidade do material. O módulo de elasticidade do material, ele é representado por esse E maiúsculo. E ele representa a rigidez do meu material, né? Então, ele quimicamente falando, ele é determinado pela energia de ligação entre os átomos. Então, quando eu tenho um material que tem os átomos fortemente ligados, tem uma energia de ligação muito alta. Isso quer dizer que para separar esses átomos é bastante difícil. Então, eu tenho um módulo de elasticidade maior, material mais rígido. Quando eu tenho um módulo de elasticidade menor, quer dizer que esses átomos não estão fortemente ligados, né? Eles estão fracamente ligados. Então, para separar esses átomos é mais fácil. Então, o módulo de elasticidade é menor, é um material menos rígido. Então, o módulo de elasticidade, nessa região linear, ele é o coeficiente angular dessa reta, né? E ele vai ser determinado tensão sobre deformação. Aqui eu tenho um diagrama tensão-deformação, onde eu tenho aqui a linha de vários gráficos sendo indicada. Então, se eu fizer uma comparação aqui dessa primeira linha com essa última linha, ó, essa primeira, o material, ele tem um módulo maior do que essa última. Por quê? Porque a reta está mais inclinada. Então, ó, quanto mais inclinada estiver essa reta, maior é o módulo. Quer dizer que mais rígido é o material. Então, ó, depende do coeficiente angular da reta, né? Depende do ângulo que essa reta forma aqui com a minha reta, com a minha linha de deformação. Quanto maior for esse ângulo, maior é o módulo. E quer dizer o quê? Que a minha reta está mais inclinada. E também que o material é mais rígido, né? Então, fazendo uma comparação dessa com essa, esse material aqui é mais rígido do que esse aqui. E aí, eu tenho aqui 3 materiais que têm módulos intermediários, mas se eu fizer comparação sempre, quanto mais inclinado, mais rígido vai ser o material. Aqui, então, alguns valores médios para a gente ter noção, né, de rigidez dos materiais. O aço tem o valor de módulo de elasticidade em torno de 200 gigapascal, o alumínio em torno de 70 gigapascal, concreto 25 gigapascal e madeira 12 gigapascal.
Então, desses materiais apresentados, o aço, ele é o mais rígido, né? Apresenta aqui módulo em torno de 200 gigapascal, e a madeira é o menos rígido, apresenta um módulo em torno de 12 gigapascal. Tá, então passando essa primeira região linear, eu tenho aqui um patamar formado, né? Esse patamar aqui, ó, ele representa o limite de escoamento do material. Pode ser uma região ou um ponto, nesse caso aqui é uma região, né? Porque formou um patamar bem definido. Quando não forma um patamar bem definido, é um ponto, porém é um ponto importante. Ele representa a região de transição, então ele representa o final da deformação elástica e o início da plástica. Na verdade, por definição, é o início da deformação plástica, quando o material começou a escoar, correto? Para o aço, por exemplo, eu tenho a formação de um patamar bem definido, né? E aonde, quando eu rebato esse patamar lá no eixo da tensão, essa representa a tensão de escoamento do material. Agora, por exemplo, para o alumínio não tem a formação desse patamar bem definido. Quando não tem a formação desse patamar bem definido, a gente utiliza o que a gente chama regra do desvio. Como que funciona essa regra do desvio? Então, por definição, lá na deformação 0,002, então, ó, lá no eixo da deformação, você vai procurar a deformação 0,002 e vai traçar uma reta paralela à linha do gráfico. Então, ó, a linha cheia azul é a linha do gráfico. Na deformação 002, você traça uma paralela, seria aqui essa linha tracejada. O que acontece? Inicialmente, elas são paralelas, porém, a linha do gráfico vai inflexionar, o que quer dizer que em algum momento elas vão se encontrar. E, a partir daí, eu consigo determinar a tensão de escoamento do material como sendo o ponto onde a linha do gráfico se encontra com a sua reta paralela. Isso porque, por definição, a tensão de escoamento seria a região do gráfico aonde começa a acontecer a inflexão. Como esse material não forma um patamar bem definido, eu poderia falar que eu acho que é aqui que começa a inflexão. Aí alguns de vocês podem olhar e falar, ai, professor, eu acho que é um pouco mais para baixo. Então, se a gente não tivesse essa regra do desvio, seria um ponto muito subjetivo e, novamente, eu não conseguiria entrar num consenso. Então, uma revista nacional de engenharia poderia considerar como sendo um valor e um outro local do mundo poderia considerar como sendo um outro valor. Para não haver essas divergências, então, toda vez que um material não forma um patamar bem definido, a gente usa a regra do desvio para que consigamos encontrar a tensão de escoamento do material. Novamente relembrando, a tensão de escoamento é o ponto onde tem início a deformação plástica do material. E o que é a deformação plástica do material? É a deformação permanente, né? Então, eu tenho uma região inicial, onde eu tenho uma deformação elástica, uma deformação instantânea, que quando eu retirar a tensão que está sendo aplicada, o material recupera totalmente. Eu tenho o escoamento, que representa o início da deformação plástica. Eu tenho alguns materiais que formam patamares bem definidos e outros que não formam, né? Como é o caso aqui dessas retas aqui de baixo. E tenho materiais, né? Como é o caso aqui dessa segunda reta de cima para baixo, onde eu não tenho deformação plástica. A gente já vai ver por que esse material aqui não apresenta deformação plástica. Um outro ponto bastante importante desse diagrama tensão-deformação é o limite de resistência à tração. É a tensão máxima que o material suporta. Como que eu acho esse ponto dentro do diagrama? É o ponto mais alto do gráfico, sempre. Então, ó, nesse primeiro diagrama, aqui está o ponto mais alto do gráfico. Rebatendo lá no eixo da tensão,
essa é a tensão máxima que o material suporta, né? No segundo diagrama, no diagrama do vidro, esse é o ponto mais alto do gráfico, batendo lá no eixo da tensão, essa é a tensão máxima que o material suporta. Nesse terceiro diagrama, esse é o ponto mais alto do gráfico, rebatendo no eixo da tensão, essa é a tensão máxima que o material suporta. Para o acrílico, esse é o ponto mais alto do gráfico, rebate lá no eixo da tensão, essa é a tensão máxima que o material suporta. E, mesma coisa que para o PVC, acha o ponto mais alto e rebate no eixo da tensão. Então, sempre o ponto mais alto do gráfico representa o limite de resistência à tração, ou seja, a tensão máxima que o material suporta. Um outro fenômeno importante acontece nesse ponto mais alto do gráfico, né? Nesse ponto, inicia-se a estricção do material. O que seria essa estricção do material? Estricção é o nome científico, mas vocês já devem ter visto em algum material, né? Ele é esse pescocinho que forma lá no centro do material. Todo mundo em algum momento já deve ter pegado uma sacolinha plástica, uma sacolinha dessas de mercado e esticado, né? Esticado bastante. Vocês percebem que dá um certo momento, forma-se uma área mais fininha lá no centro, né? O que é essa área mais fininha que se forma? É a estricção do material, é o empescoçamento do material, tá? Então, esse empescoçamento é uma redução na seção transversal do material, né? Então, falando agora no ensaio, quando ocorre essa redução aqui da seção transversal, eu não consigo fazer a medição na minha máquina o quanto foi essa redução. Então, se a gente conseguisse fazer essa medição, esse gráfico teria essa carinha aqui, ó, a tensão continuaria aumentando. Como eu não consigo medir o quanto reduziu aqui na seção transversal, eu continuo utilizando a seção transversal computada no início do ensaio. E por isso que então acontece essa inflexão aqui na reta, né? Então a estricção do material começa a acontecer lá no ponto mais alto do gráfico e ela vai acontecer até a ruptura da minha peça. Bom, aqui então essa área vermelha, né? Essa linha vermelha aqui que tá marcada na linha do gráfico seria a região de estricção do material. E aí aqui fazendo uma comparação com um esquema representativo do corpo de prova em determinados pontos do ensaio, então, ó, aqui nessa região 1 é região onde ainda a tensão é diretamente proporcional à deformação. Então, eu tô ainda em região de deformação instantânea, deformação elástica. Continuando aqui o ensaio, ó, já passei da tensão de escoamento, né? Ó, o meu gráfico já começou a inflexionar. Então, aqui eu já tô tendo deformação permanente, porém, o material ainda tem características iniciais, ó. Ele não teve aquela redução abrupta lá no centro do material, ó. Atingi o ponto mais alto do gráfico, né? A tensão máxima que o material suporta, e aqui tem início a estricção do material. Então, se eu pegar aqui o ponto 3, ó, eu já tive uma redução lá na seção transversal da minha peça, né? E essa região é uma região que fica mais fragilizada. Então, o material fratura na região de empescoçamento, na região de estricção. Então, aqui uma imagem de um corpo de prova, ainda antes do rompimento, né? Região de estricção do material. Qual que é a definição, então, de material dúctil e material frágil? Um material que possa ser submetido a grandes deformações antes de sofrer ruptura é determinado material dúctil. Então, materiais dúcteis, eles se deformam bastante. Então, eles são susceptíveis a deformações elásticas e deformações plásticas. Os materiais frágeis quase não deformam ou deformam muito pouco antes de romperem. Então, aqui, ó, materiais dúcteis, né? Então, eu tenho região elástica,
formação de patamar, escoamento do material, o material deforma plasticamente e rompe. Deformação elástica, passeio limite de escoamento, deformação plástica, rompimento. Então, ó, se eu olhar aqui no eixo da deformação, ele começou a deformação dele aqui na origem do gráfico, né, ó, e eles deformaram até aqui onde tá o X, que representa a fratura do meu corpo de prova. Então, ó, sofrem grandes deformações, deformações elásticas e plásticas, né? Agora, quando eu pego um material frágil só sofre deformação elástica e mesmo assim muito pouca deformação. Então, ó, deformação elástica, rompimento, deformação elástica, rompimento. Se eu olhar aqui no eixo da deformação, sofrem pequenas deformações, né? Outra característica importante é que eu não tenho empescoçamento do material, ó, tá vendo? A fratura simplesmente ocorre. É diferente de material dúctil que ocorre empescoçamento e daí o material fratura. Fratura frágil, o material simplesmente fratura. A gente costuma falar que ele não avisa que ele vai falhar, ele simplesmente falha. Aqui, material frágil e material dúctil no mesmo diagrama para a gente fazer comparação. Então, ó, eu tenho aqui o aço, né? Deformações elásticas, escoamento, deformação plástica. Ó, o vidro, somente deformação elástica e já fratura. O alumínio, deformação elástica, deformação plástica e fratura. Acrílico, só deformação plástica, elástica e já fratura, né? Então, quando a gente rebate lá no eixo da deformação, ó, os materiais dúcteis deformam bastante, materiais frágeis deformam pouco, muito pouco. Bom, vamos aplicar então esses conhecimentos que a gente acabou de aplicar. Exemplo 1. A curva representa o diagrama tensão-deformação de um determinado metal. O ponto A foi obtido traçando-se uma reta paralela ao eixo linear do diagrama tensão-deformação. Então, essa reta foi traçada a partir do ponto de deformação equivalente a 0,002, até interceptar o diagrama. Qual importante propriedade corresponde ao ponto A? Então, ó, quando eu tenho um material que não forma patamar, a gente usa a regra do desvio, né? Essa definição, né, esses passos de como foi obtido o ponto A, é a definição da regra do desvio. Então, isso quer dizer que esse ponto A aqui é a tensão de escoamento do material. Marca exatamente o início da deformação plástica, né? Então, o ponto A representa a tensão de escoamento do material. E daí, só pra gente conseguir localizar aqui, ó. Então, até esse ponto aqui, eu tenho deformação elástica. Então, essa representa região de deformação elástica. E a partir desse ponto aqui, eu tenho deformação plástica. Região de deformação plástica, certo? O xizinho representa a ruptura do material. Exemplo 2. Baseado no ensaio de tração apresentado na figura a seguir, determinar o limite de escoamento do material item B, resistência à tração, item C, módulo de elasticidade do material. Então, aqui, ó, eu tenho um diagrama, tensão-deformação, né? Pela carinha do gráfico, eu já consigo identificar que é um material dúctil, porém, a gente conseguiu identificar também que não forma patamar, né? Então, para a gente conseguir determinar o limite de escoamento do material, a gente já sabe que vai ter que traçar aquela reta paralela. Só uma observação aqui, ó, ele está em deformação percentual, né? Então, essa deformação 0,2% é a deformação 0,002, né? Se a gente dividir 0,2 por 100. Então, ó, item A, o limite de escoamento do material. Como o material não forma patamar, a gente vai traçar aqui uma paralela à linha do gráfico, né?
lá na deformação 0,002, porém aqui como está em deformação percentual, é na deformação 0,2, né? E vai rebater lá no eixo da tensão para determinar a tensão de escoamento. Aqui, gente, a gente vai determinar um valor aproximado. Primeiro porque é um método gráfico. Segundo porque, por exemplo, ó, se eu usar aqui uma lapiseira bem fininha, eu vou achar aqui, sei lá, um valor próximo disso que eu achei aqui, entre 450 e 500. Se você pegar, por exemplo, um lápis com uma ponta mais grossa, você pode achar um valor mais próximo de 500 do que mais próximo de 450, como eu achei. Então, é um valor aproximado, né? A gente não está utilizando um software, a gente está utilizando um método gráfico, um método de desenho. Quando você estiver utilizando um software, esse valor fica mais fidedigno, né? Mais próximo do real. Então, ó, traçando a paralela na deformação 0,002, o ponto onde intercepta a linha do gráfico, né? É a minha tensão de escoamento. Tá bem, ó, aqui 400, aqui 500, tá bem próximo de 450. Então, eu indiquei aqui, ó, tensão de escoamento, valor aproximado, 450. Olha a unidade do gráfico, Newton por milímetro quadrado. Como a gente está usando tudo em sistema internacional de unidades, eu vou fazer a conversão aqui, ó, de Newton por milímetro quadrado para Newton para metro quadrado. De milímetro quadrado para metro quadrado, 10 a menos 3, de milímetro para metro, elevado ao quadrado, menos 3 vezes 2, menos 6. Como essa conversão aqui de área está no denominador, a minha base 10 também vai no denominador. Então, 450 dividido por 10 a menos 6, 450 vezes 10 a sexta, Newton por metro quadrado. Então, essa aqui é o valor da tensão de escoamento do material, né? Então, como que a gente fez para achar esse valorzinho mesmo? Lá na deformação 0,002, eu tracei uma paralela até encontrar a minha linha do gráfico e rebati lá no eixo da tensão. Foi isso aqui que eu fiz aqui, ó, tá? Foi no 0,2, porque aqui esse gráfico está em deformação percentual, tá? Item B, limite de resistência à tração. O limite de resistência à tração é a tensão máxima que o material suporta. É sempre o ponto mais alto do gráfico. Acha o ponto mais alto do gráfico e rebate lá no eixo da tensão. Aqui, ó, tá entre 600 e 650. Tá um pouquinho mais para cima. Então, eu considerei como limite de resistência à tração aproximadamente 630 Newton por milímetro quadrado. Para passar para metro quadrado, divide por 10 a menos 6, 630 vezes 10 a sexta, Newton por metro quadrado. Então, esse aqui é o item B, é o limite de resistência à tração. Item C, módulo de elasticidade do material, tá? O módulo de elasticidade do material, ele é o coeficiente angular dessa reta aqui, né? Da região linear do gráfico. Tá. Ele é regido pela lei de Hooke. Tensão igual a módulo vezes deformação, né? Então, eu já até especifiquei aqui, ó. Isso aqui só vale na região elástica, que é até o limite de escoamento do material. Então, eu deixei aqui marcadinho, ó, o limite de escoamento. Então, eu poderia pegar aqui valores até o limite de escoamento. Para não fazer nenhuma aproximação, a única linha aqui, ó, que a tensão tá bem em cima da deformação, que eu não vou ter que pegar nenhum valor aproximado, é o 300 e o 0,002. Porque, ó, se eu pegar aqui qualquer outro valor, ó, por exemplo, 200, dá aproximadamente 0,001, né? Eu acredito aqui pela distância, mas eu vou ter que fazer uma aproximação, não tenho certeza. Se eu pegar aqui o valor de tensão de 100, 0,0025, mas também não consigo ter certeza, né? É uma aproximação. O único valor de tensão que tá bem em cima aqui da deformação pelas linhas de grade é o 300. Então, ó, 300 Newton por milímetro quadrado, dividido, não pode esquecer de tirar o percentual daqui, né? Então, dividido por 0,002. Isso vai dar 150 Newton por milímetro quadrado, né? Para passar para metro quadrado,
dividimos por 10 elevado a menos 6. Então, vai dar 150 vezes 10 elevado a nona Newton por metro quadrado. Então, esse é o valor do módulo de elasticidade desse material. Exemplo número 3. A imagem abaixo apresenta o diagrama tensão-deformação de um material dúctil fictício. Identifique nessa imagem as seguintes propriedades do material. Então, para a gente encontrar aqui no gráfico as seguintes propriedades. Então, primeira propriedade, módulo de elasticidade E. Item B, limite de resistência ao escoamento ou tensão de escoamento, sigma E. Limite de resistência à tração, a tensão máxima que o material suporta, ou a gente também pode ver identificado como LRT. E a tensão de ruptura do material, sigma R. Então, ó, o módulo de elasticidade do material, ele é o coeficiente angular dessa reta, né? Então, determinando aqui o coeficiente angular dessa reta, eu consigo determinar o módulo de elasticidade do material. Então, aqui na região elástica, tensão sobre deformação é o módulo. A região linear representa, né, do início do ensaio, né, do início lá do gráfico, até o ponto onde forma-se um patamar. Esse gráfico forma patamar bem definido, então a gente consegue identificar. Aonde tem início o patamar é a tensão de escoamento do material. Então, a tensão de escoamento do material marca o início da deformação plástica, da deformação permanente. O ponto mais alto do gráfico representa a tensão máxima que o material suporta, né? É o limite de resistência à tração. Rebatendo lá no eixo da tensão, você consegue achar lá a tensão de escoamento do material. E o último ponto do gráfico, onde está aqui esse xizinho, representa a tensão de ruptura do material. Novamente, também, se eu rebater lá no eixo da tensão, eu determino a tensão de ruptura do material. Exemplo 4. Com base no gráfico de tensão-deformação dado abaixo, responda se as alternativas são falsas ou verdadeiras, justificando aquelas que são falsas. Então, ó, eu tenho um diagrama tensão-deformação característico e eu tenho duas curvas aqui no gráfico, né? Uma curva A e uma curva B. Item A. O módulo de elasticidade do material A é maior que o módulo de elasticidade do material B. Vamos pensar um pouquinho. O módulo de elasticidade é o coeficiente angular da região linear, da região reta, né? Então, quer dizer que ele depende aqui desse ângulo, e que quanto maior o ângulo aqui formado, maior é o módulo, que significa a mesma coisa que dizer, quanto mais inclinada estiver a reta, maior vai ser o módulo, né? Então, aqui, ó, identificando aqui, ó, essa curvinha aqui vermelha, ó, forma esse ângulo aqui, essa curva azul, que é a B, forma esse ângulo aqui. Então, o que tem maior ângulo está mais inclinado, logo representa o maior módulo. Então, é verdadeiro, né? A curva A tem um maior ângulo, maior módulo. A curva B, menor ângulo, menor módulo. Então, esse item aqui, o item A é verdadeiro. Vamos ver o item B. A resistência à tração do material B é maior do que o material A. A resistência à tração representa lá o ponto mais alto do gráfico, correto? Então, se eu rebater lá no eixo da tensão, eu tenho o limite de resistência à tração. Aqui tá falando que do material B é maior do que do material A. Não, né? Essa afirmação é falsa. Ó, porque o ponto mais alto do gráfico da linha A, quando eu rebato lá no eixo da tensão, ó, é maior do que o B, né? Então, o limite de resistência à tração do material A é maior do que do material B, né? Então, essa afirmação é falsa. Item C. Os gráficos parecem demonstrar que ambos os materiais são frágeis. Bom, quando a gente definiu o material dúctil e o material frágil, a gente falou justamente sobre deformação, né? Que o que
que o que caracteriza materiais frágeis e dúcteis são justamente a deformação, que materiais dúcteis apresentam grandes deformações elásticas e plásticas, e que materiais frágeis apresentam pequenas deformações, normalmente apenas deformações elásticas. Então, ó, pega aqui a curva A, ó, tem a região linear, começa a inflexão, então, ó, região linear, região de deformação elástica e depois região de deformação plástica, até fraturar. Região de deformação elástica, começa a inflexionar, deformação plástica até fraturar. Então, ó, sofre grandes deformações, né? Não sofrem pequenas deformações. Então, esses materiais aqui, apesar de eu não saber quais materiais são, eles são dúcteis, não são frágeis, né? Item D. Os materiais A e B romperam na mesma deformação, apesar de possuírem tensões de rompimento diferentes. Então, ó, a tensão de rompimento, né, seria essa aqui. Romperam na mesma deformação. Como que eu vou determinar isso? Vai lá no último pontinho do gráfico e rebate no eixo da deformação, né? Então, essa foi a deformação de rompimento do material A. Vai na curva B, último pontinho do gráfico e rebate no eixo da deformação. Essa foi a deformação de rompimento do material B. Então, ó, eles não romperam na mesma deformação, né? Então, para eles terem rompido na mesma deformação, o B até poderia estar mais abaixo com uma tensão diferente, mas tinha que estar aqui, ó, na mesma linha para ser a mesma deformação. Não é esse o caso, né? Romperam em deformações diferentes, então essa afirmação é falsa. Então, ficou verdadeiro, falso, falso e falso. Exemplo número 5. Um bloco de 250 milímetros de comprimento e seção transversal 50 por 40 milímetros deve suportar uma força de compressão centrada P. O material a ser utilizado é um bronze para o qual o módulo de elasticidade é 95 GPa. Determine a maior força que pode ser aplicada, sabendo que a tensão normal não deve exceder 80 MPa e que a diminuição no comprimento do bloco deverá ser no máximo 0,12% do seu comprimento original. Então, ó, vamos anotar esses dados. O módulo de elasticidade do material, 95 GPa, 95 vezes 10 elevado a nona Newton por metro quadrado. A tensão normal tem que ser, não deve exceder, né? Então, tem que ser menor do que 80 MPa, 80 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado. E a diminuição no comprimento deve ser no máximo 0,12% do seu comprimento original. Quando eu faço essa correlação aqui, ó, eu tô falando que a deformação específica, né, que a deformação causada por conta da aplicação da força P, deve ser no máximo de 0,12%. Então, a deformação específica deve ser no máximo de 0,12%. Se a gente dividir aqui por 100, né, para achar a deformação específica e não em valor percentual, vai ficar 0,0012. Então, aqui eu tenho duas condições. A tensão normal tem que ser menor do que 80 e a deformação tem que ser menor que 0,0012 ou 0,12%. Aí até coloquei aqui, ó, testar todas as condições. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que testar essas duas condições e ver qual é a condição mais crítica, qual é a condição limitante. Então, eu comecei testando aqui a minha primeira condição. A tensão tem que ser menor do que 80 MPa. Tensão é força sobre área, né? A gente quer saber a carga P, então a gente quer saber a força. Então, eu peguei a área aqui, ó, e passei para cá multiplicando. Então, vai ficar força é igual a tensão vezes área. Vamos calcular a área da seção transversal desse elemento, ó. Essa parte aqui amarela é a seção transversal. Então, essa seção transversal, ela é retangular. Então, para eu calcular a área, base vezes altura, né?
Então, aqui eu já passei para metro as dimensões, né? Porque as dimensões foram fornecidas em milímetros, então ficou 50 exponencial a menos 3 metros a base, vezes 40 exponencial a menos 3 metros a altura. Então, a área da seção transversal é 2 vezes 10 a menos 3 metro quadrado. Para calcular a força é tensão, que tem que ser aqui, ó, menor do que 80, vezes a área, 2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Então, achei aqui uma força de 160 vezes 10 a terceira newton. Essa aqui foi a primeira condição, né? Que a tensão normal não excedesse 80, mas eu tenho mais uma condição, que a deformação, ela não pode ser maior do que 0,12. Então, vamos testar essa condição também, ó. Segunda condição, a deformação tem que ser menor do que 0,0012, certo? Vamos correlacionar agora essa força com essa deformação, né? Então, tensão é igual a módulo vezes deformação, a deformação, a minha condição, e o módulo, ele foi um dado do exercício, né? O módulo de elasticidade do material. Então, eu cheguei aqui numa tensão de 114 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. Aí, só por aqui, ó, a gente já saberia que excedeu, né? Por que eu saberia? Porque a minha outra condição era que a tensão normal fosse menor que 80 megapascal. Olha o valor dessa tensão, ó. 114 vezes 10 a sexta, então maior do que 80, correto? Mas, mesmo assim, se você quiser comparar com o valor da força que foi determinado, né, na condição anterior, ó, quando eu isolo aqui a força, utilizando essa tensão, eu chego numa força de 228 vezes 10 a terceira newton, né? Porém, ó, eu estourei a minha outra condição. Então, qual que é a minha condição mais crítica? É a primeira condição, ela é a limitante, né? Ela me limita. Eu tenho que atender as duas condições ao mesmo tempo. Então, assim, ó, pela deformação específica, eu poderia aplicar uma força de até 228 10 a terceira newton. Porém, pela tensão normal, a minha força, a máxima força que eu posso aplicar é 160 newton. Como ela é a menor, ela é a mais crítica, correto? Então, a máxima força que eu posso aplicar aqui, para que não exceda a tensão de 80 e não exceda a deformação de 0,0012, é 160 vezes 10 a terceira newton. Então, toda vez que eu tenho mais de uma condição, eu sempre tenho que testar todas as condições apresentadas. Isso é mais parecido com o que a gente vê na prática num projeto, né? Você tem várias condições e você tem que atender todas as condições ao mesmo tempo. Gente, por hoje é isso. Muito obrigada.